Trouxe mais um tutorial gratuito para vocês. E a peça da vez é essa blusinha toda feita em pontos relevo. Para quem já assistiu o tutorial do nosso vestido vermelho, a execução de pontos que a gente vai trabalhar é exatamente igual para essa parte do bojo. A única diferença que a gente vai ter de um tutorial para o outro é o tamanho da agulha que a gente vai usar e também a quantidade de carreiras que a gente vai executar. Para fazer o restante da peça, a gente vai trabalhar com a mesma sequência de pontos relevo. Então, tanto no comprimento da peça, a gente pode fazer adaptação, se vocês quiserem ela mais curtinha ou mais comprida. É só aumentar a quantidade de carreiras. E na parte de trás, eu também trabalhei com os mesmos pontos, só que eu fiz eles deitados. Então, eles deram uma ideia de textura diferente para a peça. Mas vocês também podem executar o de vocês na mesma posição, se vocês quiserem. Outras adaptações que dá pra gente fazer. Eu trabalhei a minha alcinha amarrada no pescoço, porque essa peça ficou muito levinha, então ela não tá me incomodando. Mas, se vocês quiserem, também dá pra juntar na parte de trás e deixar a alcinha reta. E outra coisa que dá pra adaptar também, quem não quiser fazer essas tiras aqui pra amarrar na frente, pode colocar botõezinhos também, que vai deixar essa parte aqui da abertura até mais visível também e com detalhe da modelagem também mais visível. Lembrando que para tamanhos P e M eu indico um novelo da Clea duplo e para os tamanhos G e GG eu indico 2 novelos. Eu fiz a minha peça misturando o Clea com um fio de lurex. No caso, esse daqui que eu comprei da Cordone Filari vem com 900 metros, então rende pra caramba, dá pra fazer várias peças com essa quantidade aqui que vem nesse novelo. Mas se vocês estiverem usando um fio de lurex com menor quantidade, que tem uns cones que são mais fininhos, se atentem para que a metragem dele acompanhe também a metragem do Clea duplo, tá? Porque senão vai acabar o fio de lurex antes de vocês terminarem o trabalho com a linha de algodão. Então é isso, e acompanhem o passo a passo desse tutorial que eu trouxe para vocês. Bom, gente, para nós fazermos esse tutorial, a gente vai usar o fio Clea duplo, mas vocês também podem substituir por Anne, Bella Fashion, Camila Fashion, Charme. A intenção é que vocês usem uma linha que esteja próximo da Tex 295, tá? Nós vamos usar também um fio metalizado da preferência de vocês. Esse daqui que eu estou usando é da Bordar Linhas. E esse conezinho aqui que vocês estão vendo super pequenininho, ele tem 900 metros de fio metalizado. A Tex desse fio é 17. Dentro do site da Bordar Linhas, vocês vão encontrar um outro fio metalizado também, com uma Tex um pouquinho mais grossa. Então, vocês precisam se atentar à metragem que vem no cone e se vocês também querem trabalhar com um fio mais grosso. Porque isso pode impactar também no tamanho de agulha que a gente vai usar. Existem outros fornecedores no mercado de fios metalizados ou fios de lurex, como muitos outros fornecedores costumam chamar também esse tipo de fio. Inclusive, na Bordar Linhas, por exemplo, tem o prata e tem o dourado. E existem outros fornecedores no mercado que têm eles coloridos. Então, se você vai usar, por exemplo, uma linha principal colorida, você pode buscar no mercado um fio metalizado da mesma cor. Aí, vocês só vão precisar se atentar às metragens disponíveis desses outros fornecedores para comprar na quantidade correta os mesmos cones que vão integrar essa outra linha aqui que a gente vai usar como base principal. Além desses nossos 2 fios, a gente vai usar também a agulha número 2,5. Esse tutorial, ele tem como base esse nosso busto, que é todo produzido em ponto alto relevo. Esse busto eu já ensinei como a gente faz no tutorial do vestido vermelho. Então, essa segunda peça aqui, na verdade, ela é uma peça 2 em 1. Então, ela é uma continuação de outras modelagens que a gente pode efetuar a partir do modelo desse busto. Então, eu não vou ensinar nesse tutorial como que a gente vai fazer esse busto, porque já tem a videoaula dele. Ela deve ter ali mais ou menos uns 10 minutinhos iniciais do vídeo do vestido. Então, quem ainda não assistiu o tutorial do vestido, para aqui, vai lá rapidinho, assiste esse vídeo do vestido por 10 minutinhos e depois volta pra gente fazer esse tutorial
do nosso top. Lembrando que naquele tutorial que eu ensino para vocês, a gente está usando outro tipo de linha e outro tamanho de agulha. Então aqui eu já falei para vocês quais vão ser os fios que a gente vai utilizar para esse projeto e qual o tamanho da agulha que a gente vai usar. A execução é a mesma, tá? A gente pode adaptar para todos os tamanhos de agulha e para todas as espessuras de linha que forem possíveis, contanto que a gente respeite a contagem dos pontos e a quantidade de carreiras necessárias também para cada projeto. Para fazer esse nosso busto aqui, o meu é tamanho P. Então, eu fiz 10 carreiras desse nosso busto em ponto relevo. Se você for um tamanho M, tamanho G, tamanho GG, você pode fazer 11, 12, 13 ou quantas carreiras vocês acharem necessárias. Lembrando que como a gente trabalha esse nosso busto de forma circular, a mesma quantidade de carreiras vai seguir para todos os lados, né? Então, a gente vai fechar ele de forma triangular, seguindo a quantidade de carreiras necessárias para cada tamanho. A partir da nossa quantidade de carreiras necessárias para o tamanho do nosso busto, a gente vai começar a fazer o nosso projeto de forma reta, respeitando sempre os mesmos pontos relevo que a gente fez no projeto. Então, o que a gente faz? A gente vai arrematar onde tiver aqui o final da nossa carreira de pontos. A gente vai inserir a linha em um dos cantinhos, pode ser qualquer um dos cantos, porque a gente tá falando de um triângulo, só que aqui é interessante a gente aproveitar onde o fio foi arrematado, porque a gente consegue esconder ele agora na sequência dos pontos, tá? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Quando a gente faz aqui os nossos espaçamentos de um lado para o outro, são sempre duas correntinhas, né, na divisão aqui que vai fazendo o leque dos nossos pontos relevo. Então, a gente vai pegar só a primeira correntinha e em cima dela a gente vai subir 3 correntinhas. Então, subi as 3 correntinhas na minha primeira correntinha aqui do leque. E o primeiro ponto alto eu vou pegar pela frente. Faço o meu ponto alto relevo pela frente. O segundo ponto alto eu pego por trás. Faço o meu ponto alto relevo por trás. O próximo ponto eu pego pela frente. O próximo ponto eu pego por trás. E aí, a gente vai sempre respeitando a mesma sequência de pontos da nossa carreira de baixo. Ou seja, se o meu ponto aqui da carreira de baixo, ele tá sendo pego por trás por toda a sequência, nessa minha carreira eu tenho que pegar ele por trás. Quando eu virar o trabalho, a gente muda a forma como a gente pega, mas sempre respeitando o relevo como ele estiver. Então, se o ponto relevo estiver para frente e o outro estiver para trás, a gente continua seguindo a mesma sequência. Da mesma forma que a gente trabalhou todo esse busto, a gente vai fazer agora essa nossa extensão. Então, nessa primeira peça aqui que eu fiz toda essa sequência aqui dos pontos relevo por 20 carreiras. Então, aqui a gente tem 20 carreiras desse ponto relevo, né? Do finalzinho dessa nossa última carreira do busto para trás foram 20 carreiras. Quando a gente tiver com as duas partes do nosso busto prontas, a gente vai começar a fazer a emenda lateral, que vai fazer toda a formação das costas. Então, para esse primeiro momento, a gente só vai usar um dos lados, tá? Porque quando a gente fizer toda a nossa extensão aqui, que vai unir as costas, aí a gente pega essa segunda parte aqui só para unir a lateral. Uma dica é a gente sempre pegar a emenda aonde a gente finalizou o nosso trabalho, tá? Então, a gente vai inserir a nossa linha com os 2 fios, né? Tanto o de algodão quanto o fio de lurex. Aqui na ponta, a gente vai amarrar normalmente.
E agora a gente vai trabalhar essa primeira carreira aqui em ponto alto normal, e aí depois a gente vai começar a fazer a mesma sequência de pontos relevo que a gente fez aqui, só que agora o ponto vai estar deitado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui é como se ele estivesse em pé, e agora a gente vai trabalhar com ele nesta sequência aqui, então ele vai ficar deitado pra gente. Então, como que a gente vai fazer esses pontos aqui? Eu sempre vou considerar 2 pontos altos, então aqui nesse primeiro ponto a gente sobe 3 correntinhas, então eu sempre considero 2 pontos altos por ponto alto que tá deitado. Então, aqui, por exemplo, 1, 2, fiz o primeiro ponto. Aí, eu venho aqui agora no segundo ponto e faço 3, 4. Então, 3, 4. Venho aqui no meu próximo ponto, faço 1, 2 novamente. No próximo ponto, faço novamente 1, 2. Então, eu vou trabalhar até chegar neste meu ponto aqui, no meu último ponto do leque, tá? Antes da gente ter essa abertura. E aí, eu vou trabalhar toda essa sequência aqui em ponto alto. Quando eu virar o meu trabalho, eu vou repetir essa sequência, sempre ponto sobre ponto, só que agora fazendo intercalado. Então, um ponto eu pego pela frente, outro ponto eu pego pela trás. Um ponto eu pego pela frente, outro ponto eu pego por trás. E a quantidade de carreiras aqui, ela vai depender muito da sua medida de costas. Então, assim, a minha é tamanho P. Eu vou fazer agora essa minha sequência e vou ver quantas carreiras vão dar. E aí, você pode fazer a sua adaptação para mais ou para menos, de acordo com a sua medida das costas. Finalizei a minha parte aqui das costas e no total, para mim, foram necessárias 50 carreiras, que em centímetros deu a medida de 36 centímetros. Agora, eu vou unir a minha segunda parte no final desse trabalho, sempre respeitando a mesma quantidade de pontos, né? Que são 2 pontos altos para cada ponto alto em pé que tá aqui, pra gente poder deixar os dois lados bem certinhos, tá? E aí, eu volto com vocês pra dar algumas dicas de finalização, de repente de acabamento que vocês possam querer, e se vocês tiverem necessidade também, e pra gente poder fazer também o cordão de amarração aqui da frente e os cordões das alças. Bom, meninas, unindo os dois lados, foi assim que ficou. E quem quiser agora fazer um acabamento em ponto baixo, pode fazer toda a circunferência. Então, vem aqui pela abertura da frente, faz o busto, faz todas as costas, né? Faz o outro lado também e encerra a parte de trás. Quem não vê necessidade, assim como eu achei que o ponto ficou bem arrumadinho. E também essa parte um pouquinho desigual aqui também, eu acho que dá um charme diferente pra peça. Então, fica aí a critério e a gosto de cada uma. Agora, aqui pra fazer o nosso cordão da frente, eu acho que cada uma também pode fazer do jeito que quiser, só lembra de fazer uma quantidade de pontos, né? Que dê pra poder fazer uma amarração firme aqui. As alças, gente, eu sempre gosto um pouquinho mais grossa, não gosto de fazer alça só em correntinha, porque eu acho que corta um pouco o pescoço, sabe? Machuca. Então, eu gosto de fazer sempre com 3 pontos altos, e aí eu vou fazendo toda a alça sempre com 3 pontos altos. Já aqui pro cordão que a gente vai amarrar, aqui sim eu não vejo problema fazer só em correntinhas, mesmo porque a gente vai fazer um laço e se ficar muito grosso também, pode ser que dê um volume desnecessário aqui pra essa parte da frente. Então, eu vou fazer agora as minhas, aí eu passo pra vocês a medida de quanto eu fiz pra cada alça e qual vai ser a medida do cordão também, pra gente poder fazer a amarração dos dois lados. Para executar as alças, então, eu trabalhei com 3 pontos altos por 50 carreiras de cada lado. E aqui na parte da frente, para amarrar,
eu fiz 130 correntinhas de cada lado. Então, eu fiz aqui na união do nosso leque, o primeiro. E aqui na parte de baixo, eu contei 10 carreiras de cima para baixo para fazer a segunda parte aqui da amarração. Então, a mesma coisa, 130 correntinhas de um lado, 130 correntinhas do outro, pra gente poder amarrar e ficar com esse lacinho aqui, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Quem quiser fazer só aqui na parte de cima também, pra parte da barriga ficar toda aberta, fica aí a critério de cada uma.